A Bíblia nos mostra muitas revelações de anjos, nas quais vemos a maioria das vezes mensageiros de Deus dando a conhecer a sua palavra por um decreto ou anunciando algo por vir. Mas o que talvez você não saiba é que existe um livro que se refere a esses seres celestes como alienígenas que vêm de uma outra estrela, de uma outra constelação, anos-luz da Terra e do Universo. Estamos falando do livro de Enoque. A história humana é um registro de conquistadores de poderes e evoluções. As histórias dos velhos contos de deuses e anjos de gigantes e desastres são relatos mais comuns do que parecem. No início de 1946, na região conhecida como Cisjordânia, um grupo de adolescentes beduínos estava cuidando de suas ovelhas e cabras, perto do antigo assentamento de Qumran, para ali passar o tempo, quando alguns deles jogaram pedras, que encontraram espalhadas pelo terreno acidentado. Quando, de repente, uma daquelas pedras foi arremessada na extensão escura de uma caverna, e os adolescentes ficaram chocados ao ouvir um barulho alto de estilhaças espalhado pela terra. Eles encontraram uma coleção de grandes jarros de barro, um dos quais havia sido quebrado. Mal sabiam eles, na época, que esses jarros continham uma descoberta que mudaria a história da humanidade. Nesses artefatos havia uma série de pergaminhos antigos, nos anos que se seguiram a essa descoberta. Arqueólogos, historiadores e caçadores de tesouros encontraram fragmentos e pergaminhos adicionais em 10 outros lugares perto de Qumran. Essas descobertas formaram cerca de 800 a 900 manuscritos conhecidos, coletivamente, como os pergaminhos do Mar Morto. Entre esses pergaminhos estavam grandes porções de um texto misterioso, não canônico, chamado Livro de Enoque. E em sua totalidade, o livro é composto de 5 livros: o Livro dos Observadores, o Livro das Parábolas, o Livro Astronômico e as Visões dos Sonhos e as Epístolas de Enoque. E nesses livros contém cerca de 100 capítulos, e esses capítulos contam a história do 7º patriarca. No livro de Gênesis, Enoque, pai de Matusalém e avô de Noé, ele mesmo não é o da história bíblica da Arca de Noé. No entanto, o livro de Enoque fornece um relato completamente diferente dos eventos que levariam ao grande dilúvio, que é relatado no Livro dos Observadores. Segundo Enoque, os anjos caídos foram enviados à Terra para vigiar a humanidade em algum tempo antigo muito indefinido, mas infelizmente, longe de simplesmente observar os humanos, esses vigilantes se apaixonaram por mulheres humanas e logo começaram a envolver em atos sexuais com elas. O livro relata que as crianças nascidas através dessa miscigenação entre os vigilantes e humanos foi chamado de Nefilim. Esses seres são descritos como gigantes e selvagens que colocaram em perigo toda a humanidade e saquearam tudo que via pela frente. Em outras palavras, eram gigantes sobrenaturais, famintos e devoradores de homens, e completamente sem controle. Aqueles anjos do Senhor descritos como deuses puniram os vigias, esses anjos maléficos e rebeldes, e os acorrentaram em uma prisão subterrânea no subsolo, nas profundezas da terra. O livro descreve a jornada desses seres entre os céus e a terra, em seu papel intermediário, enquanto voava com os anjos e via os rios e montanhas e os confins da terra lá de cima. No entanto, apesar da intervenção de Enoque, os deuses decidiram que a atrocidade em que a terra havia se tornado era demais, e ela tinha que ser punida. E é claro que a punição seria uma grande inundação, e esta inundação destruiria toda a humanidade da terra. Enoque seria levado ao céu em uma carruagem de fogo. Curiosamente, o livro de Gênesis fala sobre o grande dilúvio nas tradições abraâmicas e faz referência aos Nefilins no capítulo 6 de Gênesis, descrevendo como os renomados guerreiros antigos. Este não é o único lugar da Bíblia apresentando os Nefilins.
Deuteronômio 9:2, é mencionado um povo alto e grande, filho de gigantes, que são tão grandes que fazem os israelitas parecerem gafanhotos. Registros históricos e evidências arqueológicas nos traz indício de uma grande inundação em um passado muito remoto da Terra. Aliás, também é falado em inúmeras tradições religiosas e diversas culturas, em todo o mundo, em uma grande inundação. Seres gigantes nefilins realmente existiram. Dezenas de histórias de enormes esqueletos desenterrados na América do Norte, juntamente com muitos artigos e relatórios, dá indícios que houve sim uma grande civilização desses enormes gigantes na Terra. E as escrituras registram que eles coexistiram com os primeiros humanos. Enormes esqueletos já foram encontrados em várias partes do mundo. De fato, histórias de gigantes permeiam a história e as tradições humanas. O famoso explorador Marco Polo escreveu certa vez sobre uma raça de gigantes na Terra que poderiam carregar até 4 homens. O povo de Tanger, no Marrocos, acredita que o fundador da cidade era um gigante. De acordo com o mito irlandês, a chamada Calçada do Gigante, na costa noroeste da Irlanda, são impressionantes 40.000 colunas de rochas interligadas, e acreditam eles que foram construídas pelos gigantes irlandeses, para que eles pudessem atravessar o mar até a Escócia, para assim lutar com outros gigantes. Além de histórias de gigantes, pontilhadas de lendas nórdicas e mitologias gregas, há registros que esses enormes seres existiram em inúmeras culturas. O livro de Enoque foi uma parte importante da história cristã e de várias outras seitas, e na sua maioria o aceitaram como livro sagrado. Algumas delas até sugeriu que o livro foi inspiração divina, devido à sua similaridade com o livro de Gênesis. Muitos se perguntam o que aconteceu, por que o livro de Enoque não faz parte da Bíblia? Para responder essa pergunta, devemos voltar aos primeiros séculos, após a morte de Jesus Cristo. Longe do rígido cânon de 39 livros no Antigo Testamento e 27 no Novo, o que conhecemos hoje como a Bíblia, originalmente haviam numerosos evangelhos e textos religiosos que formou o amplo espectro da tradição cristã. Após a morte de Cristo, a florescente igreja cristã precisava saber quais textos, quais ensinamentos deveriam ser aplicados, e quais textos deveriam ser considerados aceitáveis e deveriam ser lidos e aplicados. E a igreja divinamente inspirada precisava da diversidade para criar uniformidade entre elas, e elas precisavam de um cânon realmente oficial. O Concílio de Nicéia no século IV, segundo a história, o imperador Constantino e outras autoridades eclesiásticas de alto escalão moldaram um cânon cristão para se adequar às suas próprias agendas secretas. E no final do século IV, o processo foi concluído e a Bíblia foi oficialmente estabelecida sem o livro de Enoque. Como poderia algo tão influente, se não vital como o livro de Enoque, ter sido deixado de fora? Para esta pergunta, pode-se examinar outros evangelhos que também ficaram de fora. Considere o Evangelho de Pedro, que é um fragmento do qual foi encontrado no Egito, em 1886, que conta a história perdida de um Jesus ressuscitado, saindo de seu túmulo e apresentando-se a 2 anjos gigantes. Consta também o Evangelho de Maria Madalena, e aquela obra notória em que ela é nomeada não apenas como uma discípula de Jesus, mas também a sua favorita. O livro de Enoque poderia ter sido totalmente esquecido se não fosse por sua sobrevivência em pequenas seitas, versões ortodoxas dos judeus etíopes. De fato, a única versão pré-moderna do texto foi escrita em uma língua africana, e foi esta versão que Richard Lawrence, o arcebispo de Cashel, usou em 1821 para produzir a primeira tradução inglesa do livro para curiosamente formar os estudos dos pergaminhos do Mar Morto. Embora o livro de Enoque tenha sido omitido do cânon cristão e estabelecido e consequentemente esquecido em tudo, exceto os mais cantos escuros da tradição religiosa, a Bíblia contém numerosas referências a ele. Sobre os gigantes na Terra, as Escrituras nos traz vastas referências acerca deles.
Gênesis, Números, Deuteronômio, o livro de Josué e várias outras passagens na Bíblia. Um extenso relato da linhagem de Enoque, o livro de Hebreus, descreve como Deus o tomou para si. Aparentemente uma referência dele ter sido levado ao céu em uma carruagem de fogo antes do grande dilúvio. O livro de Judas, enquanto isso, contém um parágrafo completo, transcrito, quase palavra por palavras, acerca de Enoque, sugerindo que o livro pode de fato ter sido uma inspiração divina. Romanos e islâmicos até hoje têm o livro de Enoque como inspirado. Embora tenha sido censurado e até esquecido, ele nunca desapareceu. Realmente, há algo mais profundo por detrás desse enigmático pergaminho. Suas histórias incríveis, algo que vai além de um simples relato. O sétimo patriarca da Bíblia parece refletir o sétimo rei antediluviano, Hermes na tradição. Os antigos gregos da Babilônia acreditavam que não era o mesmo deus Hermes, enquanto os antigos egípcios tinham alguém semelhante à sua própria tradição. Os antigos sumérios, de acordo com os textos sumerianos, a Terra foi visitada por um grupo de seres sobrenaturais, em algum momento em um passado muito distante. Esses visitantes foram descritos na tradição suméria de uma maneira assustadoramente semelhante às descrições dos vigias no livro de Enoque. No entanto, os sumérios os chamavam de seres Anunnakins, que significa literalmente que aqueles que vieram dos céus eram deuses para os sumérios e para os pensadores modernos. Os teóricos dos antigos astronautas eram uma antiga raça de extraterrestres que, curiosamente, veio à Terra. Os textos sumerianos contam histórias destes seres como os observadores, que começaram a acasalar com seres humanos, criando uma espécie inteiramente nova no processo de espelhação humana, os Nefilins. Com a queda desses anjos aqui para a Terra, eles espalharam todo tipo de pecado. Então o Senhor decreta a destruição da raça humana, anunciando assim um grande dilúvio. É possível que o livro de Enoque, bem como outras tradições relacionadas, estão simplesmente recontando a história de Gênesis. Os curdos afirmam ser descendentes dos filhos de Jin, os filhos dos espíritos. Isso é uma referência antiga para a procriação entre os Anunnaki e as mulheres humanas. De acordo com os sumérios, foram os Xanons que trouxeram o conhecimento avançado e a tecnologia para os seres humanos. Muitos sugeriram que este explica os monumentos aparentemente impossíveis, como as pirâmides de Gizé ou os Teotihuacan, esses antigos monumentos de extraordinária sofisticação, completamente desconhecido da raça humana. Enoque descreve um processo quase idêntico que ocorre com os vigias, que forneceu aos homens conhecimentos e tecnologia avançada, ensinando os humanos a metalúrgica, a mineração, a ciência e a medicina. Eles também ensinaram como a ler e escrever, como ler as estrelas, ensinando aos homens a usar cosméticos, fazer joias e revelar os segredos da arte, e também os segredos das estrelas. Enoque também diz que foram ensinados aos homens a fazer espadas e facas, escudos, armaduras, e os presenteou os metais da terra e a arte de trabalhá-los, pulseiras e ornamentos, e o uso de embelezamento das pálpebras, e todos os tipos de pedras caras, e todas as tintas coloridas, e muitas outras coisas, que dali vieram a raça das prostituições. E toda a raça humana foi desviada e corrompida em todos os seus caminhos. Sendo assim, o Senhor decreta o fim da humanidade, através de um dilúvio.